Essa notícia não é nova, aliás, é um pouquinho antiga. Antiga, digo, 10 dias atrás. Corinthians quer assinar com Memphis Depay para ser contratação bombástica da Esporte da Sorte, revela portal mexicano. Time quer um reforço de muito nome e que possa fazer a diferença. O neerlandês surgiu como uma possibilidade. Assinatura de Thomas Lagoa e foi postado em 24 de agosto, ou seja, até um tempinho, né? Uns 10 dias sobre essa notícia aqui no Bola VIP. Pois bem, aqui tem a questão do foco do Brasileirão naquele momento em específico, né? Íamos ter um jogo ali importante contra o Fortaleza, que seria nosso adversário na Sul-Americana, né? E aqui faz uma análise objetiva em relação ao Ramon, que houve a melhor em relação, mas aí tem as últimas contratações do Corinthians, e aí começa uma brincadeira, né? Após o nome de Arthur Cabral ganhar força, o portal mexicano The Sports trouxe a informação de que o neerlandês Memphis Depay despertou o interesse do alvinegro paulista, assim como ao Flamengo também. Nos dizem que no Brasil seu nome também é opção para o Flamengo e Corinthians, que atualmente disputam as fases finais de Copas Continentais, mas que querem tê-lo para enfrentar campeonatos locais que agregam mais a cada dia e mais jogadores internacionais, dizia a publicação. Depois seria a verdadeira contratação bombástica, visto que trata-se de um atleta que atuou nas Copas 2014 e 2022. Ele está livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid em julho. Vale ressaltar que o atacante hoje tem 30 anos, defendeu grandes clubes. Pois é. E aqui também ele já tinha colocado o W Sports, né? Eventualmente falando que o Plata, que a gente estava disputando para a contratação, né? Eventualmente iria para o Flamengo. E ao ir ao Flamengo, poderia vir ao Corinthians. Pois bem, segundo dia da data FIFA, né? Folga para o Corinthians e temos a notícia do dia. E a notícia do dia, todo mundo já está sabendo, foi iniciada por quem? Samir Carvalho e confirmada por todos os outros setoristas, portais. Então, vou trazer a do Globo.com, né? Que todo mundo, digamos assim, tem uma predileção por mídias tradicionais. Então, só para ratificar isso daqui. Corinthians negocia a contratação do atacante holandês, né? Memphis Depay. Vamos lá. O Corinthians formalizou uma proposta de 2 anos para contratar o atacante holandês Memphis Depay. O jogador de 30 anos está livre no mercado desde o fim do contrato com o Atlético de Madrid. A contratação do atacante é viável justamente por Depay não ter vínculo com outra equipe. Com a janela de transferências fechada, a única possibilidade para a chegada de um reforço é que ele esteja livre no mercado. Neste momento, o jogador estuda possibilidades de clubes da Arábia Saudita e México. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. Internamente, a direção alvinegra enxerga com otimismo a possibilidade de contratar o atacante. Inicialmente, Depay não se mostrou animado em jogar no Brasil, mas nos últimos dias acabou mudando de ideia pelo projeto apresentado pelo Corinthians. Revelado pelo PSV da Holanda, Memphis passou pelo United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na última temporada, pela equipe comandada por Simeone, Depay entrou em campo 39 vezes, marcando 9 gols e dando 2 assistências. Ok? Ainda gostaria de complementar aqui com a matéria do Meu Timão. Foi Meu Timão que trouxe essa matéria aqui. Cadê? Acho que foram eles mesmos. Ah, não, mas aqui está numa situação distinta. Deixa eu só fazer aqui o acréscimo da informação sobre essa questãozinha aqui, tá? A questão do Memphis Depay, além de tudo que foi dito pelo GE, eu achei interessante a matéria porque ele acrescenta um fator que pode pesar na negociação, é a possibilidade de seguir atuando no mercado competitivo como o Brasil. Isso porque na terça-feira o treinador Ronald Koeman, né, da seleção nacional, fechou as portas para o atacante Steven, aí eu não vou botar Bergwijn, sei lá, que se transferiu do Ajax da Holanda ao Ittihad da Arábia Saudita. Memphis, vale destacar, também não está na convocação para jogos contra a Bósnia e a Alemanha nesta data FIFA pela Liga das Nações da UEFA. Então, de certa forma,
na fala do técnico, né, holandês, seria interessante manter-se no mercado movimentado, que não fosse a Arábia Saudita. Eu acho que houve ali uma certa, na minha concepção, um certo preconceito neste aspecto do treinador, mas, né, até porque todos estão jogando lá, né? Então, a maioria dos jogadores agora, com a janela fechada, estão sendo cooptados pelo mercado árabe, porque eles deram a oportunidade para todo mundo fazer as suas contratações, mas o que temos aqui é uma possibilidade da contratação. A informação vindo do México, hoje o Sami Carvalho deu a informação que o Corinthians está contratando e todo mundo seguiu e confirmou essa contratação. Seriam 2 anos, nas informações iniciais do México seria o contrato de 2,5 milhões de reais. Esqueci, são 48 horas para dizer sim ou não, acabei de lembrar. Um jogador que eu contrataria de olhos fechados. Eu tenho uma única ressalva em relação ao jogador. Uma única. Fora o salário, né? Fora o salário, eu teria essa ressalva aqui sobre o DP, tá? Porque estamos falando de uma trajetória de 2023 a 2024 com lesões sucessivas, tá? Com lesões sucessivas. Então, eventualmente, eu queria dizer para vocês, esse daqui eu acho que até duplicado, não sei nem porque tem datas similares, eu não sei se houve alguma alteração, pode ser até lesões musculares distintas para situações distintas, porque é uma alteração de data e dias específicos, mas diria que você vai juntar uma coisa na outra. Mas o que eu queria dizer, apenas isso. O Memphis Depay, eu já tratei, a gente tratou sobre ele eu acho que há 10 dias atrás a gente tinha tratado sobre isso. Ele teve uma lesão muscular iniciada em abril de 2023, depois tivemos uma lesão iniciada em maio de 2023, depois teve uma lesão iniciada em setembro de 2023, depois mais uma lesão, que veio de uma lesão, ele foi maior a lesão, ficou 2 meses afastado, em setembro, no mesmo setembro, ele retornou e já estava lesionado de novo. Depois ele teve mais uma lesão, agora em 2024, abril, e aí a gente não sabe se 32 dias, mas digamos que sejam 32 dias, e posteriormente mais uma lesão muscular, 22, que aí encerrou a temporada, ninguém sabe como é que ele está, se ele está bem, se não está bem. Então, assim, a minha ressalva, principalmente, é na questão física. Estamos precisando de um cara que jogue, que estivesse em ritmo de jogo, como eu falei ontem, certo? É um jogador acima da média? É acima da média. Se está pensando para o ano que vem, é uma outra história. Você está pensando, o DPI você vai pagar agora, para pensar para o ano que vem, para, sei lá, estamos em setembro, né? Outubro. Está precisando do DPI para outubro, porque o cara não está jogando, gente. É o Hector 2. Você está iniciando o trabalho de pré-temporada do jogador dentro de uma temporada. Mas vai ter a data FIFA. São 5 dias, 6, 7 dias para ele estar aqui, assinar contrato, jogar, botar e não ter as lesões que ele teve nos últimos tempos. E as lesões não são de 2 dias, 3 dias, são de 30 dias, 60 dias e por aí vai. É minha ressalva. Eu vou entrar nessa ressalva. Tecnicamente falando, um jogador, né, que vai fazer, talvez deite no futebol brasileiro. 2 milhões e meio, não sei. Para o futebol brasileiro é muito? Mas para o Corinthians é mais ainda, tá? Para alguns times que têm a capacidade de fazer esse investimento, porque todo mundo quer contratar jogador bom. A questão é a viabilidade para o momento em que o Corinthians precisa ter cabeça fria. Cabeça fria. Vamos lá, Depay jogando na Liga. Olha o posicionamento dele, dá para ver aqui? Deixa eu ver se dá para ver na tela. Tô crescendo aqui a tela aqui, ó. Pronto, acho que dá, né? Agora foi. Posicionamento do Depay aqui, ó, seus pontos positivos. Fortes notáveis, pontos fortes, né? Sem pontos positivos e negativos. Os caras não conseguem nem fazer uma questãozinha simples. O cara se movimenta picotando o campo inteiro, né? Então ele busca necessariamente uma aproximação dos espaços, né? Então não é um cara fixo, você não vê um cara que tenha a capacidade de ficar como um 9, pelo menos não o vejo dessa forma. Se você tem tanta movimentação no campo, quer dizer que você precisa dessa busca, então você vai usar muita força. Nesses jogos aqui na Liga,
foram 23 jogos, 9 como titular, apenas 9 como titular. Minutos por partida, 39 minutos por partida, menos de um tempo por partida, só jogando na La Liga pelo Atlético de Madrid. Foram 5 gols, conversão de apenas 13%, 9 não faz 13%. Grandes chances perdidas, 6. Então, assim, só a título de curiosidade, tá? Para a galera que estava aí reclamando do nosso querido Yuri Alberto, Pedro Raul, entre outros atacantes que estavam ali, a média de grandes chances convertidas era de 22%. E o nosso Hector estava ali na média de 62%, salvo engano, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como isso faz diferença. 9 ele não vai ser. Mas, de qualquer maneira, vamos seguindo. Assistências, uma, e aí por aí vai, tá? Disputa, ele vai ter uma disputa boa, nem isso conseguiu. Mas tudo bem, acontece. Temos aqui disputa de 42%, duelos ganhos, entre outras coisinhas. Tem bolas longas de 83%, sendo que não faz nenhuma por jogo, em média, né? Passe no próximo campo, 89%, fora do campo, 68%, é um bom número, de certa forma. Cruzamentos, bom número, mas pouco pelo número que tem. Mesmo assim, é o jogo do DPI jogando nesse análise aqui em relação ao nosso... Isso aqui é só análise fria do negócio, tá? Tivemos a Euro, que ele jogou mais eu não sei como é que ele colocou isso daqui, eu não sei como é que ele chegou a esse ponto, tá? Ele esquentou os escanteios, aí devia estar batendo bastante escanteio, porque olha como é que o mapa de calor do rapaz, só nos escanteios, devia ter muito cruzamento, mas de qualquer maneira, atuando tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, mais prioritariamente, né? Pelas alas, pelos cantos do campo, o que é muito curioso. 6 jogos como titular, 77 minutos por partida. Isso daí efetivamente melhora muito o seu índice. Conversão de gols, 6%. 4 chances perdidas. O que indica, novamente, que não é um atacante 9. Então é um cara que cria, perde oportunidades e tem uma conversão baixíssima, certo? E aqui duela muito pouco quando vai para o canto. Então, repito, para que fique claro, é um jogador tecnicamente que eu colocaria no Corinthians, mas não entendam como atacante do Corinthians, porque se for atacante, estamos na lama do rapaz, certo? Então, não venham depois dizer que não precisa, ele tem físico de 9. Coloca de 9, não faz gol, perde gol igual o Yuri Alberto, tá todo mundo matando o cara. Não é a posição dele, tá? Não é a posição dele. É um jogador de lado. Hoje não atuamos pelos lados. Não atuamos pelos lados. Hoje temos o Yuri Alberto, que é um jogador que atua como um segundo atacante, o Romero, segundo atacante, Pedro Raul, atacante referência, Thales Magno jogando, pode jogar pela ponta, nada contra, mas é um jogador que hoje está atuando como segundo atacante. Na minha concepção, ele vai ser um segundo atacante também. Então, a gente joga sem atacante. Porque, evidentemente, ninguém vai estar com sã consciência tirar o Thales Magno de titular. Pelo menos não agora. Ou porque vem o DP e vamos tirar logo o Thales Magno, que fez 3 gols em 5 partidas, 6 partidas pelo Corinthians. Não dá, né?